Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia, sou professora de ciências, apesar de também ser bióloga, mas hoje eu estou aqui para dar aula de ciências para o 7º ano. E a gente vai continuar aí falando da nossa aula em relação às bactérias. Então, existem dois tipos de bactérias. Existem as bactérias heterotróficas e as bactérias autotróficas. E vocês já sabem, né? A gente já vem falando isso desde o 6º ano. O que significa bactérias heterotróficas? Bactérias heterotróficas são aquelas bactérias que não conseguem produzir seu próprio alimento, né? Elas não realizam fotossíntese. E aí elas precisam de substâncias orgânicas do meio externo para poder sobreviver. E existem as bactérias autotróficas. Essas bactérias, elas são, na verdade, que nem as plantas. Elas realizam a fotossíntese, onde elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Elas podem produzir açúcares, gorduras e proteínas. E aí, como que acontece isso? Uma das bactérias que faz aí a nutrição autotrófica são as cianobactérias, tá? Elas fazem que nem as plantas. Elas precisam de luz solar, gás carbônico, água com sais minerais. Então, elas precisam dessas coisinhas básicas aí para a realização da fotossíntese. E no caso aí, as cianobactérias são uma delas. Aqui no caso, que apareceu por último foi a glicose, tá? Então, todos esses componentes aqui, como vocês podem observar aí na imagem, né? Tanto o gás carbônico, água, sais minerais e a luz do sol são responsáveis para produzir o próprio alimento da bactéria, que é a glicose. Bom, algumas cianobactérias, elas se organizam em colônias e formam fios, como vocês podem observar aqui na imagem, né? Você vê aqui que elas, na verdade, estão agrupadas. Aqui, no caso, é uma bactéria, aqui é outra, aqui também é outra, aqui, e assim sucessivamente. Então, vocês podem ver que elas vão formando aí grupos, né, colônias. Elas também podem ser encontradas na água, em ambientes úmidos, né, como vocês podem observar aí na imagem. Elas podem estar associadas com fungos, isso é uma coisa que a gente vai falar mais na frente sobre essa questão da associação dessas bactérias com fungos. Então, quando elas se associam com os fungos, elas formam os líquens. Então, como vocês podem ver aqui, né, nessa imagem, aqui nós temos uma grande quantidade de bactérias aqui nesse ambiente aquático, né? Aqui no caso a gente está observando elas no microscópio no microscópio óptico. E aqui, né, nós não conseguimos ver essas cianobactérias no solo, mas elas existem, tá? Então, algumas bactérias usam o oxigênio do ar na respiração, são as chamadas bactérias aeróbias. Então, assim como existem as bactérias aeróbias, né, nós temos as bactérias que não dependem do gás oxigênio, que são as bactérias anaeróbias. Então, a diferença aí está com relação à associação delas com o oxigênio. Então, como eu acabei de explicar, bactérias aeróbias são aquelas que precisam de oxigênio para sobreviver. E bactérias anaeróbias são aquelas que precisam do gás carbônico para sobreviver. Elas conseguem viver na ausência de oxigênio, essas anaeróbias aqui, tá? Então, mas como é que elas conseguem viver? Elas utilizam um processo conhecido como fermentação, que eu vou explicar para vocês mais adiante. O que na verdade é esse processo de fermentação? Então, aqui são algumas bactérias, na verdade, que não tem no livro de vocês explicando sobre elas, mas é só mesmo para vocês conhecerem quem são. Então, existem as bactérias aeróbitas estritas, são aquelas bactérias que não conseguem viver sem oxigênio, tá? As facultativas
elas vivem com ou sem oxigênio, ou seja, elas podem utilizar os dois gases, o gás carbônico e o oxigênio. Existem aquelas que são aerotolerantes, elas não utilizam o oxigênio de jeito nenhum, mas elas conseguem suportar ficar num ambiente com oxigênio, mas elas não podem viver sem o gás carbônico. E existem bactérias anaeróbias estritas, ou seja, só vivem na ausência de oxigênio. Elas não podem entrar em contato com o oxigênio porque elas acabam morrendo, tá? Então, essas bactérias, elas fazem um processo, né, de fermentação. E eu tô falando das bactérias anaeróbias, tá, gente? Eu não tô falando das aeróbias. Então, elas realizam dois tipos de fermentação, né? A fermentação alcoólica e a fermentação lática. E para que na verdade elas fazem fermentação alcoólica, né? Elas fazem justamente por questão de respiração mesmo delas. E aí o que acontece, tá? Aqui, ó. Quando ela faz a fermentação alcoólica, ela produz o álcool, ou seja, ela produz álcool etílico, tá? E quem são, na verdade, as bactérias que realizam, né? São as anaeróbias, como eu acabei de falar. Outra coisa, gente, aqui nessa tabela, ele colocou esse nomezinho aqui, mas isso aqui não é bactéria, tá? Isso aqui é um fungo. E fungo é uma coisa que a gente vai estudar mais na frente. Então esquece isso aqui por enquanto. A gente vai estudar sobre fungos, são as leveduras. Vamos focar em bactérias. Então, e também existe um tipo de fermentação que é a fermentação lática. A fermentação lática serve para quê? Para produzir o ácido lático. E esse ácido lático vai servir para fazer iogurte, queijo, entre outras coisas que vocês verão mais na frente. E que, na verdade, quais são essas bactérias que realizam essa questão da fermentação lática, né? São bactérias que realizam, tá? E as nossas células do nosso tecido muscular também realizam fermentação lática, mas isso aqui é um outro assunto que não tem nada a ver. A gente está focando aqui apenas em bactérias, tá? Então é exatamente isso que vocês têm que entender. Que as bactérias, elas fazem a fermentação alcoólica, que elas fazem a fermentação lática. A fermentação alcoólica serve para produzir álcool etílico ou etanol, e a lática serve para fazer ácido lático. Então, mas qual é a importância das bactérias para essa questão econômica, né? Essa questão de produtividade? A fermentação, ela serve justamente para as indústrias aproveitarem esse papel delas. Então, como eu falei, algumas bactérias elas podem utilizar aí por fermentação, né, alcoólica e produzir álcool. Álcool da cerveja, álcool do vinho, né, e de outros tipos de bebidas alcoólicas. E também serve para fazer a questão da fermentação lática, que é para a produção de queijo e iogurte. Então, por exemplo, a fermentação dos lactobacilos. Os lactobacilos, eles transformam o açúcar do leite em ácido lático. E esse ácido lático, ele é utilizado na produção de iogurte, tá? Então, se não tivesse esse ácido lático, não teria como ter iogurte, tá, gente? Então, os lactobacilos, eles são responsáveis por fazer essa fermentação lática. Aqui, vocês podem observar bem aqui tem uma cadeiazinha, ó, de lactobacilos. Aqui também, né? E aqui. E aqui, nessa parte da direita, aqui nessa imagem, você pode observar que isso aqui também é um lactobacilo, né? Só que ele tá maior. Por quê? Porque aqui a microscopia, nessa figura da esquerda, é microscopia óptica, essa primeira imagem aqui. E essa segunda aqui é microscopia eletrônica. Ou seja, a gente consegue ver a bactéria bem mais perto. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a reprodução das bactérias. Como é que elas fazem para se reproduzir, tá? Mas, até então, eu deixo vocês aí estudando um pouco sobre fermentação.
Um abraço para todos os meus alunos do 7º ano e até a próxima.